Sobre Lucas, novidade excelente. Depois de muito tempo, ele voltou a treinar com os companheiros nessa quinta-feira e, pelo que a gente apurou, tendência que neste fim de semana contra o Guarani, que tem uma das piores campanhas do... Fala, torcedor tricolor, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada nas últimas informações do São Paulo. Tem jogo nesse domingo contra o Guarani, partida importante pelo Campeonato Paulista. Agora, nesse momento, o São Paulo está fora da zona de classificação do Paulistão. Mas esse domingo aí vai com tudo em busca de, quem sabe, uma boa vitória contra o Guarani. Vamos ver aqui as últimas informações do tricolor para esse jogo do próximo domingo. Aproveita aqui e já deixar os créditos do vídeo ao Jogo Aberto, Band Esportes, link aqui na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Legal essa questão do transfer ban, tudo resolvido, né? Para o Santos poder contratar, poder ir ao mercado com mais tranquilidade. Agora, o São Bernardo está numa briga intensa com o Novo Horizontino e com o São Paulo para ver quem segue para a próxima fase do Campeonato Paulista. Todo mundo ali no grupo D. E hoje, o expediente de João Paulo Capelanes é lá no São Paulo. Hoje você não tá com as mordomias pertinho do gramado, na parte de dentro. Hoje você tá aí fora, com a população, com a torcida. Ô, Capelanes! Sextou, hein? Boa tarde! Hashtag sextou, Renata Fã. Beijo pra você, Dedê, meu parceiro. Mas não tem problema. Estamos aqui na parte de fora, junto com a torcida. Hoje não tem tanto torcedor do São Paulo assim, que os jogadores estão chegando aqui na Manhã do Gato, realizarem aquela atividade necessária. E aqui eu fico prestando atenção, já que a gente não pode acompanhar o dia a dia do CT, a gente consegue pelo menos ouvir os barulhos dos apitos. Aqui alguns gritos. Vai! Pega! Pi! Não, de novo! Então dá pra pelo menos dar uma sentida aqui em toda essa atmosfera que tem que voltar a ser positiva. Porque hoje o São Paulo, tudo bem, tem um jogo a menos, tá fora dos classificados pro mata-mata. Gente, é o seguinte, Charles, já presta atenção que eu vou falar uns 10 minutos aqui, hein? Tem muita informação do Tricolor, então eu vou ser o mais breve possível, porque tem muita coisa. Rames Rodrigues, torcedor, eu sei, você quer saber quando é que ele volta. A gente conseguiu conversar com algumas pessoas ao longo da semana, ele está bem fisicamente. Se o Rames tivesse a possibilidade de ser inscrito no Campeonato Paulista nesta fase, ele seria e teria condições de jogar. Como não pode, por uma questão de data, de limite de inscrição, se o São Paulo avançar para o mata-mata do Campeonato Paulista, aí sim, ele não só será inscrito, como relacionado e consequentemente utilizado. Sobre Lucas, novidade excelente. Depois de muito tempo, ele voltou a treinar com os companheiros nessa quinta-feira e, pelo que a gente apurou, tendência que neste fim de semana contra o Guarani, que tem uma das piores campanhas do Paulistão até aqui, ele pelo menos volte a ser relacionado para a partida. O problema, Renato e amigos, atenção, é em relação ao sistema defensivo. A pergunta é, o que o Carpini vai fazer uma vez que ele não tem jogadores importantes? Por exemplo, Arboleda está suspenso, Diego Costa está suspenso. Tem o Alan Franco? Tem. Pode contar aí nas próximas partidas com o Ferrarese, que voltou aí depois de um longo tempo? Também pode. Mas não está descartada a possibilidade do Belém, jogador da base do São Paulo, muito promissor, vem treinando bem. Então, assim, é um Carpini que está quebrando a cabeça para montar esse time. E se ele tiver condições de ter, vamos supor, força máxima, ele vai escalar o que tem de melhor, porque o São Paulo precisa voltar a vencer para, evidentemente, avançar a próxima fase do Campeonato Paulista. Em relação à expectativa do torcedor, a gente percebe que tem muita gente aqui, os jogadores vão parando, vão trocando aquela resenha e, nesse momento, apesar do São Paulo não estar entre os classificados, o momento é de apoio, até porque o momento do São Paulo, desde a temporada passada, é excelente. Campeão de Copa do Brasil e estreou em 2024, conquistando a Supercopa do Rei. A gente vai seguir aqui ao longo do debate. Jogadorada, que passar por aqui, a gente tenta captar para pelo menos dar uma sentida. Como é que o São Paulo entra em campo neste domingo contra o Guarani? Lembrando, o Guarani tem a segunda pior campanha desse Campeonato Paulista. Então não tem adversário melhor, mesmo sendo fora de casa, para o Tricolor ir até Campinas e voltar com mais 3 pontos na bagagem na tabela de classificação, Renata Fã. Boa, Capela. Obrigada pelas informações. Foi completo, né? Boa. Já atualizou a situação do São Paulo, final de semana, adversário é o Guarani. Paulistão voltando com tudo. Volta também pro Palmeiras. Eu ouvi você falar com todas as letras, Arnaldo, que na sua opinião o Corinthians vai se classificar. Sim. E o São Paulo, o que você acha? Também acho, só que eu acho que vai se classificar em segundo, São Paulo. O Corinthians também, acho que os dois vão se classificar em segundo, das suas chaves. Bom, a questão Rames, como o Massa bem disse, né?
O São Paulo foi lá, pegou uma bandejona de prata lindona, colocou o Rames lá e falou assim: Carpini, tá aqui, resolve aí. Pelo menos nesse momento não vai ser, porque ele não tá nem inscrito, né? Exatamente. É só para depois de 10 de março se o São Paulo se classificar, né? As próximas. Assim como o Palmeiras, o São Paulo faz 4 partidas. Diferentemente do Palmeiras, dessas 4, só uma em casa contra o Palmeiras. E o Rames só pode jogar depois dessa 4ª partida. Né? Tá treinando. Tá... A grande questão para o São Paulo nessa próxima partida, eu acho que, sinceramente, é a entrevista do Muricy sobre o Carpini. Falando sério. Já para a próxima partida sem o Rames. O Rames já veio capítulo 2. Capítulo 1 é Carpini pós 3 jogos sem vencer, sabe? Isso. E a minha impressão, apuração, e vendo o que aconteceu contra o Bragantino, ouvindo o Muricy, é que o São Paulo vai mudar contra o Guarani. Algumas forçadas, né? A questão da zaga. Os 2 zagueiros estão suspensos. Né? O Arboleda, expulso de uma forma patética, e o Diego Costa com o 3º cartão. O miolo da zaga deve ter de novo Alan Franco e Ferrarese. Até aí tudo bem, eles foram muito bem quando jogaram. Contra o Água Santa e tal. Sobretudo o Alan Franco vem jogando bem. E aí a volta, provavelmente, do Igor Vinícius, a lateral direito, faz com que o São Paulo tenha um lateral direito e uma defesa sem improvisações, depois de algum tempo. Mas a minha questão, meu velho, é do meio para frente. Porque Pablo e Alisson não se discute, Caleri também não, e os pontas, que a gente está falando estão entrando e estão jogando bem, sobretudo o Eric, e o Ferreirinha também. E aí fica uma vaga, que seria do Luciano. Será do Luciano? Eu já não tenho essa convicção. Por quê? Porque contra o Bragantino, o melhor momento do time foi quando o Luciano saiu. O Michel voltou e fez o trio do meio. Não dá para jogar no 4-2-4, a gente fala aqui sempre. Não fala? Então, Pablo e Alisson tem que ter mais um para construir, ainda mais com 2 pontas, né? Ainda mais com 2 pontos. Porque se você coloca Pablo e Alisson, Luciano e 2 pontos e o Caleri, é 4-2-4. É time dividido em 2. Como o Michel Araújo voltou bem, está bem agora, não estranharia se ele começasse contra o Guarani. Ah, mas pode ser teste e tal. Metade do time reserva, é verdade. Mas aí, para o Luciano perder a posição, digamos, ou ir para o banco, antes mesmo a gente discutir o Rames, para ele é ruim, hein? Aí vai largar lá atrás. Não sei que você me entende. Mas aí traz outro problema, né? Porque se o time embala, vai bem, vence bem o Palmeiras, e aí entra na próxima fase, tem que escalar o Rames. Não foi. Mas isso é outra coisa. A minha impressão, até porque para o Rames é muito confortável essa situação hoje, depois de tudo que aconteceu, é que o Rames volta no banco para o São Paulo, quando ele voltar. E aí é só esperar a turminha lá, James. Mas a questão, Márcia, aí o Lucas voltou a treinar, mas ainda não vai ser relacionado. Talvez contra a Inter, talvez contra o Palmeiras. Então, se o Luciano... A minha conclusão é a seguinte. Se o Luciano perde a posição sem a volta do Lucas e sem a volta do Rames, o que dirá com a volta do Lucas e depois com o Rames? Aí, entendeu? Essa é uma questão. E aí, talvez seja a primeira questão do Carpini botar um grandão no banco. Certo? Vamos ver. O Landim aqui fala o seguinte: o problema do Luciano no banco e a arquibancada que fica enchendo o saco com o grito é Luciano. Então, aí Marília, é legal. Não tem torcida, né? Aquela coisa maravilhosa. Sim, não tem torcida. Não tem torcida do São Paulo. Nesse jogo, ele pode fazer isso até. E eu acho que o treinador tem que levar tudo isso em consideração. Né? Os marcados, lá, o Juan e o Nicão, podem jogar esse jogo. O Luciano pode ficar no banco. Ele pode fazer o que ele quiser sem pensar no ambiente. Né? Tem que pensar no melhor time para ganhar de novo. Simplesmente isso. Eu fui muito criticado aqui no nosso chat, falando que eu sou contra o Corinthians quando eu falei da história do Coronado. Mas se aplica a tudo isso que o Arnaldo está falando, Marília. Ao Luciano, ao Rames, ao Lucas e a todo mundo. É assim, você contrata jogador grife bom, caro, esse cara no banco é uma questão.
Eu não acho que a torcida do São Paulo pede a Luciano pelo quanto ele ganha. Nem Lucas, nem Caleri, nem Rames Rodrigues. A questão do Rames Rodrigues está muito além, porque apesar de tudo que ele ganha, a torcida quer ele de volta. E ele nem jogou. Acho que neste caso não se aplica, não. Nesse caso, se aplica, no caso do Rames especificamente, a uma esperança de que ele faça no São Paulo que alguma vez ele fez na carreira dele. E neste caso específico, ele está fora dos próximos jogos. E nesse momento, o São Paulo está fora da zona de classificação. E nesse momento, o São Paulo vai jogar fora de casa, sem sua torcida. E nesse momento, o Muricy deu uma entrevista, dizendo que o time precisa jogar talvez jogando de um jeito diferente, talvez fosse melhor para este elenco. Talvez tudo isso faça o Carpini amanhã fazer o que ele fez aquele jogo que ele colocou 3 no meio. Veja bem, sem ter que dar a mão à palmatória, sem ter que claramente atestar que sofreu uma leve ou que ele ganhou um conselho assim um pouco mais contundente, e não uma orientação. Eu fiquei procurando a palavra para usar em relação à entrevista que o Muricy deu para vocês no canal de vocês. Ele pode fazer isso sem usar a carta Rames. E naquele dia, a carta Rames, na entrevista de vocês, ela foi muito usada porque ela era a notícia do dia, mas como alertou o Arnaldo, a entrevista não era por causa do Rames, a entrevista era por causa do jeito que o São Paulo estava jogando. Então, o assunto vale do mesmo jeito. O Carpini tem um jogo a mais, ele, na teoria, por pontos perdidos, ele está dentro da zona de classificação, mas esse incômodo pode sair no domingo. O Guarani é um time que vai muito mal no campeonato, não é o Cianorte, mas ele vai muito mal no campeonato, e o São Paulo pode fazer, no domingo, a lição de casa pré-Rames, antes do Rames jogar. Porque aí, quando o Rames voltar, ele vai saber com quem ele está disputando posição. E não ele vai ter que ser muda o time para o Rames jogar. Talvez o time já esteja mudado. E aí o Rames vai ter que conquistar o lugar dele, se por acaso quem estiver jogando na dele não estiver jogando bem. Massa, a hora que aparecer lá... Olha o Severo, ó. Futebol do Rames é igual a salada no prato do Massa. Ninguém vê. Ninguém vê. Garoto. Boa, Severo. É boa essa aí. Massa. Ninguém vê. É salada, ele tá preocupado. O Massa tá ali, ó. Tá pedindo. Não, tô aqui com vocês. Não sei o quê. Ô, Massa, essa escalação que tá todo mundo esperando pro jogo, o jogo é amanhã, né, do São Paulo? Não, o jogo é domingo. Não, domingo. O jogo é domingo às 6h. Acho que talvez seja em 2024 a escalação mais aguardada. Mas o jogo não vale nada, é contra o Guarani, teve a final, não sei o quê. Mas justamente por tudo isso que a Marília acabou de falar e que o Arnaldo também. Vai sinalizar se o Carpini assistiu a live lá do Arnaldo e do Tirone ou não assistiu. Ou se assistiu e deu de ombros. Então, mas ele tem coisas para resolver ainda, né? Ele tem a zaga, talvez jogue o Matheus Belém. Ele não dá, acho que não vai ser domingo. Acho que vai ser contra o Palmeiras. Não, tem o Luciano? O olhar sobre se ele assistiu o Muricy? Por exemplo, se ele decidir, que a gente sabe que o Muricy gosta, dos 3 zagueiros, por exemplo, né? Não vai ser... amanhã nem vai dar, né? Nem tem. Não, então, esse é o ponto. Você começa a ajustar o para trás mente para arrumar o para frente mente. Certo? Eu estou curioso para ver como ele vai arrumar do meio para frente, porque a notícia de que o Lucas treinou e poderia voltar, acho que não, acho que é cedo ainda para ele. Mas é o jogo contra o São Paulo, domingo que vem, no Morumbi, para mim, que vai balizar isso. Quais foram as mensagens, amado mestre? Captei a vossa mensagem, querido Muriçoca. Né? Se fosse na escolinha do professor Raimundo, seria assim o diálogo entre ambos. Vamos ver o que o Carpini vai colocar em campo. Uma coisa é certa, ele vai precisar pensar e conversar muito bem conversadinho, voltando à escolinha do professor Raimundo, explicar tintim por tintim para Luciano, para Rames, para Lucas, para Caleri, para Rato, né? Para esses caras, como que ele vai ajeitar o time, eventualmente sem um deles, eventualmente sem os 2 deles, né? Porque eu não sei onde vai caber o Rato também em tudo isso aí, né?
E aí, Só para Arnaldo? lembrar, o Márcio está falando do São Paulo e Palmeiras, tem uma no outro domingo, no Morumbis, às 8 da noite, hein? Domingo às 8 da noite, não é um horário normal, usual. O clássico vai ser às 8 da noite, domingo que vem, sem ser esse ou outro. Depois os jogos atrasados, Palmeiras e Portuguesa, e Inter de Limeira e São Paulo. Muito bem, no Campeonato Carioca, Thiago Nunes não é mais o técnico do Botafogo. O Botafogo já... Tá aí, torcedor do São Paulo, informações do Tricolor para esse jogo de domingo contra o Guarani, partida muito importante. São Paulo nesse momento está fora da zona de classificação no Paulistão, então tem que vencer o Guarani, não pode pensar em tropeçar. São Paulo tem um jogo a menos também, então é uma partida importante esse jogo contra o Guarani. Quem sabe a partir desse jogo aí o time dá uma resposta, voltar a vencer. 3 jogos nessas últimas 3 rodadas, perdeu 2 partidas e empatou uma com o RB Bragantino, aquele jogo que no finalzinho ele acabou tomando o gol de empate. Mas esse jogo aí de domingo é quem sabe não é uma partida para o time dar uma resposta para o torcedor. A notícia boa, Lucas, que pode estar voltando, já pode estar à disposição nessa partida contra o Guarani. Ótimo jogador aí, deu melhor jogador do elenco do São Paulo. Pode estar à disposição, né, para esse jogo, provavelmente, né? Então vamos aguardar aí as próximas notícias. São Paulo vai com tudo em busca da vitória. Passando esse domingo no outro, já tem clássico contra o Palmeiras no Morumbi. Então tem que buscar logo uma vitória aí, quem sabe, né, contra o Guarani, para dar mais tranquilidade também, confiança. Carpini um pouco pressionado nesse momento. Está passando aí por essa fase de não estar conseguindo vencer. Mas contra o Guarani, né, com todo respeito, é um jogo aí que, para quem sabe, o São Paulo buscar um bom resultado. O Guarani é um time complicado também, jogando lá na sua casa. Não vejo o São Paulo chegando lá e tendo muitas facilidades na partida, mas é saber explorar e, quem sabe, né, conquistar um bom resultado. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Torcedor Tricolor, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixa aquele like para estar fortalecendo o trabalho. Valeu e até o próximo vídeo.